Então, você está passando pela fase da menopausa, Tânia? Então, é muito comum essa fase, a gente não necessariamente ter dificuldade do sono, mas esse período do meio até o próximo, até o final do sono, que é o que a gente fala desse sono REM, que é em torno das 2 até mais ou menos 4 horas. E é justamente nesse período muito importante que a gente aumenta a produção, sinalização de GH e testosterona, que é justamente a manutenção da massa muscular. E também a gente diminui a sinalização de cortisol. E que isso nos traz um grande ponto importante, porque se a gente diminuir o cortisol, nesse período a gente vai ter um dia muito mais produtivo, descansada, mas que o cortisol está baixo, então a gente diminui o apetite. Agora você imagine isso ao contrário. Cansada e com alto apetite. É por isso que muitas vezes é considerado que a fase da menopausa, a mulher pode ter esses desvios de achar que está com depressão, achar que está com situações psiquiátricas mesmo, importantes, e na verdade não é. A gente precisa organizar o ciclo circadiano, que é essa fase de hormônios importantes para trazer o bem-estar, energia e essa satisfação dela de viver, porque é uma fase de transição apenas, mas é uma fase importante da mulher, de transformação, mas não precisa ser uma fase desafiadora. Então, quanto antes a gente puder cuidar, eu falo assim, até mesmo quem ainda prevenção, né, gente? No início, prevenção. Eu sou muito pela prevenção. Né? E começar, principalmente, a partir dos 40 anos, onde a nossa chavinha do metabolismo começa a diminuir a massa muscular, começa, dependendo para algumas mulheres, essa questão da parte óssea, mas que se acentua na menopausa a partir dos 50 anos, então é importante falar sobre isso. E muda tudo, né? Cabelo, pele, se não toma cuidado, hidratação é muito importante. Sim, a hidratação é coisa simples, como a hidratação das mãos. Na menopausa tem a hidratação, a secura vaginal, que é possível tratar com fitoquímicos, com prescrição de fitoterápicos mesmo, e claro que dadas as proporções, de acordo com o nível de inflamação da paciente e de parte hormonal, pode ser interessante a introdução da reposição hormonal mesmo. Eu faço reposição hormonal. Para mim é maravilhoso. Gente, Sim. Eu não sinto nada, eu tenho uma disposição, Sim, nada. Sim. A única coisa que eu te falo, às vezes à noite meu Deus, eu demoro para dormir. Mas também 5h30, dormindo ou não, levanto e faço o que eu tenho que fazer. Com energia. Com energia. Aproveitando de falar sobre esse ponto, se é o caso também das ouvintes, quando a gente tem esse episódio que chega à noite e por volta das 2, 3 horas acorda, a gente precisa olhar sobre uma estratégia que começa, na verdade, a partir das 5 horas. A gente administrar o ciclo circadiano da produção de serotonina, que nesse horário ela se converte em melatonina, que o pico da melatonina, que é o hormônio do sono, que vai por volta lá das 22 horas. Então a gente precisa trabalhar os precursores. Entre eles a gente precisa de vitaminas do complexo B, mas em especial o triptofano, que é uma proteína que a gente encontra em alguns alimentos, como leite, alguns alimentos integrais, e que estimulam aí a serotonina. E a serotonina depois ela estimula e se converte em melatonina. Só que quando a gente tem um sono mais leve, mas não chega a acordar exatamente, ter essa dificuldade depois de voltar de dormir, estrategicamente isso pode ser interessante. Eu posso, por exemplo, suplementar o triptofano de uma forma ativa, e que ele não vai atrapalhar em nenhum outro das vias, que se chama 5-HTP, eu já ia falar outra via, que é outra via que não vem ao caso. 5-HTP, que é o triptofano ativo, que a gente fala é a substância biodisponível. Então ela vai se converter em serotonina e estimular a melatonina. Só que se ainda não for interessante, que ainda continua acordando nesse período, tem a melatonina timer release, que a melatonina, que ela tem um pouco de melatonina de fácil absorção e tem um encapsulamento, as substâncias que vão junto é para ela ter essa absorção lenta. Então, o que ocorre que em torno de você tomar a melatonina em torno de 1 a 2 horas antes, mas você vai ter ainda esse
pico de ação de 2 a 3 horas. Então, esse horário das 2 a 3 horas é como se fosse coberto, porque é um horário estratégico para você tomar. E tem ainda alguns que, além de ter a melatonina e a melatonina, essa timer release, ainda tem todos esses precursores. Então, tem suplementos hoje que eles são completos, né? Tem sleep, tem outros que são... E que é lindo, porque é prático. Então, você consome e você tem aquele momento de bem-estar. E isso favorece não só você acordar melhor, mas você, por exemplo, ganhar massa muscular. Porque quando você treina, você estimula essa via da mTOR do ganho de massa muscular. Se você não dorme direito, é como se você não tivesse aproveitado todos esses benefícios. Então, aí que a nutrição entra ainda mais como um estágio de estimular e abraçar. Eu falo que é um ótimo casamento, nutrição e educação física. E minha queridinha também, que eu falo assim, que é a psicologia, porque entender, né, esses sentimentos, ou porque às vezes a gente demora para agir. Buscar um profissional é também entender que vai ser um casamento perfeito, uma pessoa que vai te apoiar, que vai te segurar na mão para te acompanhar nas suas necessidades. Igual para algumas pessoas que viajam muito, é muito comum também ter essa dificuldade do sono, independente de vir na menopausa. Então, esses suplementos sempre foram muito interessantes. Mas se a gente colocar pela alimentação, a gente consegue. Mas precisa ser um pouquinho mais... cuidadoso. E os suplementos vieram aí para nos facilitar, mas nada que uma boa alimentação é a primeira base. Então, apesar de eu ser nutricionista esportiva, integrativa, e logo mais estou contando os dias para me formar em neuronutrição, a gente tem um pool de possibilidade de suplementos adaptogênicos que ajustam esses momentos essa melancolia, estresse, ansiedade, mas nada que alimentação, estratégia de comportamento alimentar sempre vão te segurar. E aí é como se fosse a cereja do bolo, porque senão a gente acaba ficando como encapsulados como uma comida de astronauta. Aí não. Pro bolso nem Não. vai, né? E Não. nem eu quero. Não, pelo amor de Deus, né?